Você que já está com a sua Bíblia aberta, já deixe ela no livro de João, no capítulo 6 e no versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e ouvi, todos vós os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Eu gostaria de repetir mais uma vez esse versículo, para que toda a igreja grave ele. Vinde e ouvi, todos vós os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. No livro de João, capítulo 6, e versículo 37, diz assim: Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Também é mais um versículo importante na Bíblia Sagrada para esta mensagem que você ouvirá esta noite, que está contido em João capítulo 10, versículo 10, que está escrito desta maneira: O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Curve a sua cabeça por um instante. Pai Celestial, a Tua palavra, Senhor, foi lida. Nós cremos que ela fala mais alto do que qualquer ser humano possa falar. Mas, Senhor, que nesta noite Tu possa usar este pequeno servo, Senhor, para transmitir aqui aquilo que muitas pessoas que estão nesse lugar precisam ouvir, e talvez outros, Senhor, aonde quer que esta mensagem seja ouvida, também possa ouvir a Tua palavra. E assim, Deus, eu peço sobre mim a Tua graça, a Tua paz, e sobre todos aqueles que estão ouvindo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, nós temos ouvido testemunhos, muitos testemunhos edificantes, testemunhos que realmente edificam a alma das pessoas que ouvem, transformam vidas. E nesta noite, como todos nós que estamos aqui, se fôssemos dar oportunidade a cada um daqueles que aqui estão, todos teriam também um testemunho para contar da parte do Senhor. Mas como foi me dada essa oportunidade nesta noite, eu gostaria de contar aqui uma história verídica, uma história que talvez esteja acontecendo na tua vida, ou na vida de um dos teus familiares, ou na vida de alguma pessoa que você conheça. Por isso eu gostaria que esta igreja, e todos aqueles que com certeza ouvirão em algum lugar esta mensagem, abrissem bem os seus ouvidos agora e o seu coração, porque com certeza o Senhor fará maravilhas nesta noite. Há muito tempo atrás Deus me fez uma promessa e disse que por onde eu passasse e contasse aquilo que Ele fez na minha vida, Ele faria milagres. Esse testemunho já foi dado mais de 1000 vezes, e nunca o Senhor deixou de cumprir a sua palavra. E nesta noite eu posso profetizar em nome do Senhor, que o mínimo que vai acontecer aqui, quando terminar este trabalho, é que você saia daqui mais crente do que você entrou. Aleluia. Irmãos, eu não cheguei a conhecer os meus pais. O meu pai morreu com apenas 24 anos de idade, e a minha mãe com 21 anos. E me deixou apenas com 1 ano de idade. Eu fui criado por uma avó paralítica, 24 anos, e um avô que no decorrer desse testemunho vocês saberão quem é ele. Na realidade eu fui criado na rua, por uma classe de pessoas que a sociedade repudia. A sociedade, com toda razão, não gostam de se misturar com eles.
Eu fui criado por prostitutas, por marginais, por bandidos, ladrões, assassinos, pessoas da mais baixa qualidade. Eu não tive a oportunidade que muitos têm, e muitos até nem aproveitam essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade sequer de entrar numa escola para aprender a ler e escrever. Eu não tenho nem a primeira série do primário. Nunca entrei numa escola. Mas eu gostaria que todos soubessem que eu não sou analfabeto, não. Eu leio e escrevo muito bem, viu? Mas tudo que eu aprendi, a vida me ensinou. E eu posso dizer uma coisa nesta noite, sem medo de errar. A vida, ela é uma escola implacável. Ou seja, ela não tem misericórdia de ninguém. Vence o mais forte, o mais fraco, ele é derrotado. Foram 20 anos inteiros escravizado por Satanás. Eu lembro que com 7 anos de idade, quando a maioria dos nossos filhos hoje ainda brincam com carrinhos, com bolas e com brinquedos, eles que me criaram, eles colocaram um brinquedo na minha mão também. E eles me disseram: olha, é com este brinquedo que nós ganhamos a vida. E você vai ganhar a vida com ele também. E colocaram um revólver na minha mão e disseram: olha, com isto que nós ganhamos a vida, e você vai ganhar a sua vida com ele também. E ali eu passei então a ganhar a minha vida daquela maneira, roubando, assaltando, tirando dinheiro das pessoas para poder sobreviver. E com 11 anos de idade, eu já conhecia muito bem o tráfico de drogas. Por causa da minha pouca idade que eu tinha, era com facilidade que eu podia ser usado no tráfico de drogas. E ali eu comecei a me infiltrar cada vez mais, participando de gangues menores e depois maiores. E assim eu fui conhecendo muito bem o mundo e o submundo do crime. Irmãos amados, quantas e quantas vezes, dentro de penitenciárias, aonde muitas vezes, enquanto um dormia, o outro tinha que ficar vigiando para que não viesse um terceiro e matasse enquanto você estava dormindo. Eu lembro que certa vez eu estava pregando a palavra de Deus dentro de uma penitenciária, e ali um dos detentos se levantou e disse: é muito fácil, esse pastor está pregando essas coisas bonitas de terno e gravata, porque ele não sabe o inferno que é aqui dentro. Eu disse para ele: senta e fica quieto, e presta atenção no que eu vou te dizer. Eu estou aqui para te dizer o que um dia alguém me disse, e um dia alguém me falou da seguinte maneira: que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre, livre. Aleluia. Irmãos amados, eu podia relatar fatos aqui, que eu tenho certeza que deixaria muitas pessoas de cabelo em pé, porque o submundo do crime, ele é uma coisa tremenda, que só conhece realmente quem está lá dentro e sabe como ele funciona. Mas eu não vim aqui nesta noite para ensinar ninguém a pecar. Eu vim aqui para mostrar a redenção que tem na cruz do Calvário. E esta sim é o centro desta mensagem. Irmãos, 20 anos não são 20 dias. 20 anos completos escravizado por Satanás, mesmo sem saber disso. Porque antes de eu aceitar a Jesus como Salvador, eu nunca na minha vida entrei dentro de um centro espírita, ou de um terreiro de macumba, numa casa de candomblé, ou como queiram chamar. Nunca na minha vida eu entrei, pelo contrário, eu passava longe daquilo ali, porque eu tinha medo de chegar ali perto. Mas o ser humano, ele querendo ou ele não querendo, ele é um veículo, ou de Deus, ou do diabo. Se ele deixar o Espírito Santo habitar nele, ele será um veículo do Espírito Santo. Mas caso ele não permita, o diabo não pede licença para entrar. Ele entra e você o carregará, e ele fará da tua vida o inferno que ele quiser. Eu posso dizer isto porque passei por todas essas experiências. Mas irmãos amados, 20 anos inteiros como escravo de Satanás. Mas um dia, pelo milagre, até pagando uma promessa, porque não conhecia a Jesus como Salvador, e até pagando uma promessa, entrei dentro de uma igreja evangélica. E quando eu estava dentro daquela igreja, sentado ouvindo a mensagem,
mesmo sem entender nada do que o pregador estava falando. Eu lembro que na hora quando o pregador disse: eu gostaria de saber se nesta igreja tem alguém para aceitar a Jesus como Salvador. Eu não sei naquele dia o que aconteceu. Hoje eu sei o que aconteceu. Mas parece que alguém passou por aonde eu estava, pegou-me pelo braço como dissesse: vem comigo porque hoje é o teu dia. E quando eu me dei por conta, eu estava ajoelhado dentro de um altar como este, chorando como uma criança recém-nascida. Eu estava ali naquele momento, aceitando a Jesus como meu Salvador. Aleluia. Irmãos amados, a transformação, ela foi imediata. A transformação foi da noite para o dia, da água para o vinho. A transformação foi imediata. Eu lembro que na época eu estava em Brasília, no Distrito Federal. Na época o meu pastor, que pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de encontrá-lo novamente aqui no Rio de Janeiro, depois de muitos anos, que a maioria das pessoas conhecem pelo Brasil e até pelo mundo inteiro. Pastor Eliseu Menezes, que está na Ilha do Governador hoje, foi o meu pai na fé, o meu primeiro pastor, aonde me ensinou a dar os primeiros passos. E eu lembro que naquela noite, ele levantou a igreja e disse: igreja, vamos orar agora, porque o Senhor Deus me revela pelo seu Espírito, que nesta noite está começando uma grande obra. Irmãos, o irmão Euclides, que agora já não era mais o traficante, o bandido, o marginal, repudiado pela sociedade, não era aquela escória da sociedade, não. O irmão Euclides agora era um servo de Deus, uma pessoa transformada, uma pessoa que agora já não sentia mais as vontades nem as necessidades de fazer aquilo que havia feito antes. Hoje eu trago comigo as marcas do passado. Elas ficaram para que eu me lembre muito bem e jamais me esqueça. Eu tenho o corpo hoje todo marcado por tiro de revólveres, por facadas, por tatuagens pelo corpo inteiro. Mas eu não tenho vergonha disso não. Pelo contrário, às vezes quando eu olho no espelho, eu sinto um orgulho tremendo do que Cristo fez na minha vida. E eu tenho certeza que um dia estas marcas, elas ficarão, porque quando tocar a trombeta, lá na glória, nós seremos corporalmente glorificados e moralmente perfeitos, e lá não haverá mais o que possa nos envergonhar. Querida e amada igreja, o irmão Euclides agora queria conhecer uma parte que ele ainda não conhecia. Ele já sabia como fazer tudo lá fora no mundo do crime, mas aqui dentro não. Eu não sabia como é que funcionava aqui dentro as coisas, o que era contido neste livro. Eu já havia visto esse livro por várias vezes, mas não sabia o que nele continha aqui dentro, e eu queria aprender. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Aliás, essa minha curiosidade foi o que me levou a aprender tantas coisas que hoje eu sei. Muitas coisas, tantas qualidades que eu tenho, mas que eu não vim aqui falar sobre elas. As minhas qualidades, elas somem perto da qualidade maior de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que mesmo ali na escola da vida, Ele estava me ensinando as coisas como eu deveria aprender. E hoje elas me servem muito, porque aqui eu tive a curiosidade de aprender o que tem dentro deste livro. E eu lembro que o Senhor usava de vez em quando um dos seus vasos dentro da igreja, e Ele dizia assim: meu servo, te prepara, pois eu preciso de ti para uma grande obra. E eu, que vivia sempre do lado do meu pastor, que naquela época o meu pastor não se chamava Eliseu não, ele se chamava Elias. Eliseu era eu. Ele dava um passo, eu dava outro atrás. Ele dava outro, eu dava outro atrás. Eu queria aprender tudo. Eu queria aprender realmente o que é ser crente e o que é a palavra de Deus e como nós podemos levar uma vida santificada na presença de Deus. Então eu lembro que quando o Senhor usava um dos seus vasos para dizer que eu me preparasse, eu perguntava ao pastor: pastor, como é que a gente faz para se preparar? E ele disse: olha, você tem que jejuar bastante, você tem que orar muito, você tem que consagrar sua vida e você tem que fazer um seminário. E eu disse: mas pastor, como é que eu vou fazer um seminário? Eu não tenho histórico escolar. Ele disse: ah, mas eu te conheço, já sei que tu lê e escreve, não tem problema. Eu sou o diretor do Seminário Pentecostal de Brasília e eu vou te colocar no seminário. Lá estava o irmão Euclides agora, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Irmãos amados, bênção é pouco para relatar o que Deus fez na minha vida.
Eu estava desempregado quando eu aceitei a Jesus como Salvador. O Senhor me deu um emprego. Eu comecei a trabalhar de vendedor em uma firma. Com 6 meses apenas, eu não era mais vendedor dessa firma, não. Eu era gerente dessa firma. E eu estava com um apartamento super mobiliado na Asa Norte, em Brasília, e estava com um carro novo na garagem. Era uma coisa tremenda, é impossível descrever. Parece que o dinheiro caía do céu. O que eu colocava a mão do lado de fora se transformava em dinheiro. O que eu colocava a mão dentro da igreja se transformava em bênção. Era bênção em cima de bênção. Agora, luta, não existia nenhuma luta, mas nenhuma que pudesse contar a história da outra. Era só bênção, 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 bênção e bênção. Somente isto servia de exemplo para as pessoas que entravam na igreja. Todos diziam: olhe para o disso e daquele outro, e olha só o homem que está hoje aí, transformado pelo poder de Deus, abençoado, com bom emprego, ganhando muito dinheiro. A sociedade me amparava muito bem, amigos, aquele círculo de amigos de primeiríssima qualidade, dinheiro não me faltava, prestígio, caráter, o comércio abriu as portas, os bancos abriram as portas. Tudo era da melhor qualidade na minha vida. E eu chegava a pensar assim, na minha ignorância ainda dizia: mas ser crente é uma coisa muito boa. Ah, se eu soubesse que ser crente era tão bom assim, eu teria sido crente há muito tempo já. Ser crente é melhor do que ganhar na cena, sozinho ainda. É uma maravilha uma coisa dessa. Ah, se eu soubesse que ser crente era assim. E assim, igreja amada, o irmão Euclides crescia cada dia mais e mais e mais. Você podia ir toda 3 horas da madrugada na minha casa. Lá estava eu com o joelho no chão e a boca no pó, buscando a face do Senhor. Era consagração, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Pregava em praça pública, distribuía folheto nos ônibus, evangelizava as pessoas que eu encontrava pela rua e no meu trabalho também. O irmão Euclides era uma verdadeira bênção. Dirigia grupos familiares, ajudava o meu pastor na igreja. Aonde tinha algo que falasse de Deus, lá estava o irmão Euclides para saber também, para aprender e para falar também. O irmão Euclides não tinha uma luta sequer. Passou-se 1 ano, passou-se 2, passou-se 3, passou-se 4 e nada de luta, só bênção em cima de bênção. E como eu andava sempre ao lado do meu pastor, eu percebia aquelas pessoas que os obreiros conhecem muito bem, as irmãs de oração conhecem muito bem, até inclusive por onde nós passamos, nós podemos ver caixas aonde estão cheios de pedidos de orações dentro. E aquelas pessoas chegavam para o pastor e diziam: pastor, me ajude em oração, ore por mim, olha, na minha casa está uma tribulação que só Jesus sabe, o meu marido está desempregado. Outras diziam: ele bebe, ele bate em mim, os meus filhos estão desviados, está uma tribulação tremenda na minha casa, só Deus é que sabe como o diabo está me atacando, e eu não estou suportando mais as lutas. E eu, como estava do lado do meu pastor e escutava aquilo tudo, eu pensava no meu coração desta maneira: essas pessoas estão em pecado, só pode, não há outra explicação. Eu não, eu estou bem com Deus, eu oro, eu jejuo, eu consagro a minha vida, eu participo de vigília, eu oro muito, eu prego em praça pública, dirijo grupos familiares, ajudo na igreja, até seminarista eu sou, eu não tenho luta nenhuma na minha vida, eu estou bem com Deus. Esse povo está tudo em pecado, só pode, não tem outra explicação para isso não. Eu pensava dessa forma. Veio a primeira luta na vida do irmão Euclides. 4 anos depois, o primeiro vento soprou, e o irmão Euclides era uma árvore bonita, frondosa, mas a raiz era desse tamanhinho assim. Não havia raízes espirituais firmadas na rocha, que hoje eu sei, hoje eu aprendi, que o que cria raiz espiritual num crente não é seminário de teologia. O que cria raiz espiritual num crente não é cursos teológicos. Eu descobri que nem a oração, a consagração, a leitura da Bíblia, o jejum, eu descobri que isso também não cria raiz espiritual num crente. Eu descobri hoje que o que cria raiz espiritual verdadeira num crente, que firma ele na rocha, chama-se lutas e provações.
Hoje eu entendo perfeitamente as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu: quando eu estou fraquinho, aí é que eu sou forte. Aleluia. É porque na fraqueza, é na tentação, é na tribulação, é que o homem se agarra com Deus e ele não larga. Aleluia. E eu posso dizer mais ainda: a igreja do Senhor, ela nasceu na prova, e ela vai chegar no céu na prova, e Deus só prova crente fiel. Está passando prova, igreja? Tu é fiel com Deus. Quem não está na escola não precisa fazer prova, só faz prova quem está na escola. E se você está na escola do Senhor, você vai passar prova até o dia que o Senhor te chamar. Aleluia. Mas tu chegará lá com a vitória nas tuas mãos. Aleluia. Irmãos amados, e o irmão Euclides não tinha raízes espirituais. E sabe aonde ele foi parar? Lá, no buraco sujo de onde ele tinha saído antes. O irmão Euclides agora estava desviado. Eu peguei a Bíblia e joguei num canto bem escondido. Eu fiquei com raiva da minha Bíblia. Eu fiquei com raiva de crente. Eu não podia mais ver esse povo na minha frente. Ô povo fanático, barulhento. Será que precisa isso tudo? Será que crer em Deus não basta? Será que precisa andar com uma Bíblia embaixo do braço? Que tanta santidade é essa? Esse povo eu não quero mais ver nunca mais na minha frente. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de crente. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Deus. Esse negócio de salvação é conversa. Eu não quero mais isso. Eu sou autossuficiente e cheguei aonde eu cheguei por meus merecimentos. Mas Deus começou a tirar tudo o que eu possuía. E para começar, eu perdi aquele meu belo e formoso emprego que eu tinha. Enquanto você tem um bom emprego, você tem bons amigos. Ah, você tem amigo que dá tapinha nas tuas costas, te chama até de doutor, sem você nunca ter entrado numa escola. Mas você tem uma roda de amigo que é uma maravilha. Quando você é um homem bem visto pela sociedade, tem um bom emprego, mas perdeu o emprego, os teus amigos evaporam, eles somem, eles cortam distância de você, para evitar que você venha pedir algum dinheiro emprestado para eles. Eles correm, eles não querem nem passar perto. Então depois do emprego, consequentemente, veio os amigos também que eu perdi. E depois eu comecei a perder o resto das coisas aos poucos. Comecei a perder a moral, o caráter. Voltei para o mundo das drogas. Voltei para tudo que não presta que você possa imaginar. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando um homem aceita Jesus como Salvador, aquele demônio que acompanha o homem, que faz ele fazer as coisas ruins, ele vai embora. Mas quando ele se desvia, aquele demônio volta e traz mais 7 junto com ele. Imaginem, igreja amada de Deus, como foi que eu virei depois. Essa parte eu não quero falar sobre ela. Isso é uma página da minha vida que eu prefiro não comentar sobre ela. Mas o que vocês possam imaginar de tudo que não presta na vida de um homem passou pelas minhas mãos. Irmãos amados, eu conheço como poucos a vida de um desviado. Como é a vida e o coração de um desviado. Quantas e quantas vezes a minha boca dizia não, enquanto o coração dizia sim. Mas Satanás tranca as mãos, as pernas, a boca, e você não consegue dar um passo para Jesus. Quem tem desviado na família sabe do que eu estou dizendo. Irmãos amados, depois de perder tudo, mas aquele povo crente, o povo persistente, meu Deus do céu, esse povo não parava, era em cima de mim. Euclides, volta para Jesus, tu era uma bênção, o que foi que aconteceu? Volta, volta. Eu dizia, eu não quero, eu não volto. Será possível que vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Eu não quero Jesus. Quando me sobrou apenas um carro, eu vendi aquele carro, comprei uma quantidade boa de drogas, vendi a minha roupa que eu comprava em boutiques finíssimas, os móveis finos que eu tinha dentro do apartamento, eu vendi tudo.
para poder comprar drogas. E ali lá estava eu agora, fugindo. E eu fugi daqueles crentes que não paravam de me perturbar. E eu peguei um ônibus, comprei uma quantidade boa de drogas, peguei um ônibus e fugi lá para o interior do Nordeste. E me enfiei lá num buraquinho e disse: agora eu quero ver se esses crentes me encontram aqui. Mas lá, irmãos, a minha decadência, ela foi completa. O que você possa imaginar que um homem pode perder, eu perdi. Tudo, não sobrou nada para me tirar mais alguma coisa. Só se tirasse aqueles farrapos que eu tinha por cima do corpo, que serviam para cobrir a nudez. Se me tirassem aquilo e me deixassem nu, aí sim, não teria mais nada. Mas, irmãos amados, certa vez, ali diante de um espelho, numa casa, se é que se pode chamar aquilo de casa, eu embriagado, drogado, eu olhei no espelho e eu vi a minha imagem no espelho. E ali eu vi umas manchas no meu rosto. E essas manchas eu pensei que tivesse sido algo que eu houvesse comido, que tivesse me feito mal, ou mesmo algum efeito de droga, porque eu estava muito debilitado pelas drogas já, pelo alcoolismo também. Mas eu não dei muita importância. No outro dia aquelas manchas haviam tomado conta do corpo inteiro. E eu então fui obrigado a procurar um médico. Procurei um médico, não tive resultado. Procurei outro, não tive resultado. Quando alguém teve misericórdia de mim e me levou a um médico particular, esse médico pediu uma série de exames. E ali, depois de trazer aquela bateria de exames para o médico, ele olhou para aqueles exames, olhou para mim e disse: rapaz, a doença que você tem não é fácil. Eu lembro que eu brinquei com ele ainda e disse: doutor, mas nada que a gente não possa curar, não é? Ele disse: infelizmente não. Você está com câncer no sangue. Será que faltava perder mais alguma coisa? Faltava perder a saúde, e eu havia perdido também. Muitas pessoas me perguntam às vezes, mas antes de responder esta pergunta, eu queria perguntar à igreja se você pode, porventura, imaginar como foi que eu me senti na hora que ele me deu esta notícia. Não. O máximo que você pode conseguir sentir é pena. Porque só sabe quem tem uma enfermidade maligna dessa. Aquele que tem ela em cima dos ombros. Este sabe o que é estar condenado à morte. Muitas pessoas me perguntam qual era o tipo de câncer que eu tinha. Alguns perguntam se era leucemia, porque é o mais comum, mas não. Eu sei que dentre os senhores tem muitas pessoas que conhecem esta doença. Nós temos até uma pessoa que eu creio que deva conhecer bem. A doença que eu tinha chamava-se lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença que ataca no sangue, manifesta na pele e destrói os órgãos vitais. Fígado, rim, coração, cérebro e pulmão. Ela enraiza por dentro, vai apodrecendo a tua pele por fora e o teu sangue vai virando em água. Irmãos, o médico me deu 1 ano e 6 meses de vida. Em apenas 6 meses, esta doença quase acabou comigo. Ela iniciou o seu trabalho de destruição, roubando 32 quilos de peso do meu corpo. Eu tenho 1,81 m de altura e pesava 40 e poucos quilos. É o peso de uma criança. Era o peso de uma criança. O corpo estava completamente deformado. Esta doença deforma o rosto, deixa você de uma maneira parecida com um monstro. Aquilo doía cada centímetro do meu corpo. Eram dores insuportáveis. Eu lembro que nos últimos dias, o médico me deu 1 ano e 6 meses de vida. Eu lutei 4 anos inteiros contra esta enfermidade. 4 anos. Os 4 anos que eu passei sendo abençoado por Deus dentro de uma igreja, foram os 4 anos que eu passei comendo as bolotas dos porcos lá fora. Irmãos amados, 4 anos depois,
Saiu um caroço enorme na minha barriga, outro nas minhas costas. Aquilo era dores insuportáveis. A cada meia hora eu tomava doses fortíssimas de analgésico para suportar aquelas dores, fora outra bateria de comprimidos que eu tomava para conter aquela doença. Mas o médico me dizia que não tinha cura e que mais cedo ou mais tarde ela me levaria. Irmãos amados, certa vez, quando eu cheguei a desejar um revólver para tirar a minha vida, porque um homem que chega nas condições que eu cheguei, eu achava que não merecia continuar vivendo. Aonde para andar 20 metros da minha cama até o banheiro, eu demorava aproximadamente meia hora, porque tinha que sair rastejando pelo chão como um animal, porque as pernas não suportavam mais o peso do corpo, o quarto cheirava mal, uma coisa tremenda. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida, mas a dor que mais doía dentro de mim não era a dor do câncer, não. Apesar de doer tudo, mas não era. A dor que mais doía dentro de mim era saber que eu ia morrer e eu ia para o inferno, porque eu era conhecedor desta palavra aqui. E esta palavra aqui diz que aquele que morrer sem Cristo, ele vai para o inferno, sim. E eu estava desviado e eu estava condenado à morte. Quantas e quantas vezes eu passei de frente às igrejas e os meus olhos derramavam lágrimas. Eu chorava ao passar de frente a uma igreja, principalmente se estivesse cantando um hino, ou eu vendo que tinha culto lá dentro. Eu dizia para Deus: Senhor, um dia, Senhor, Tu fez um milagre na minha vida, sem eu saber nem o que era aceitar Jesus. Tu me arrancou de um banco e me colocou na frente, chorando, aceitando a Jesus. Será que hoje, depois de conhecer a Tua glória, será que hoje Tu não está olhando para mim? Tu não está vendo a situação que eu me encontro? Eu estou aqui desviado, estou morrendo, estou apodrecendo em vida. Senhor, eu não quero nem a saúde, mas eu quero salvar minha alma. Eu não quero ir para o inferno. Por que Tu não faz um milagre e me joga dentro da igreja de novo, se Tu sabe que eu quero ir e as minhas pernas não me levam? Eu conheço a obra maligna de Satanás contra os desviados. A corrente que prende ele é muito resistente. O seu coração chora de vontade de dar um abraço no Pai, mas a sua boca diz não. E ele não vai, ele não consegue. Irmãos amados, certa vez eu estava na minha cama, esperando apenas a morte, porque não havia outra chance mais. 4 anos depois, e eu estava no meu quarto, deitado na minha cama, por volta de umas 7h30, 8 horas da noite. Eu só não lembro se eu estava dormindo ou se eu estava acordado, mas eu lembro como se fosse hoje, tão claramente, que uma voz entrou dentro do meu quarto. Uma voz que veio suave entrando dentro do quarto, mas com tanta autoridade que eu não tive sequer a coragem de abrir os olhos para ver quem estava falando. Mas essa voz, ela disse exatamente assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que ele esteja morto, atolado nas drogas, viciado, drogado, prostituta, marginal, homossexual, aidético, não importa, ele viverá. Aleluia! Estas foram as palavras que eu ouvi e eu adormeci, coisa que eu não fazia há muito tempo. No outro dia pela manhã eu me coloquei em pé e não percebi, porque as pernas não suportavam o peso do corpo mais, e eu me coloquei em pé e fui até o banheiro. Quando eu olhei no espelho, eu levei um susto tremendo. A minha pele, que estava completamente apodrecida, o rosto deformado por causa daquele maldito câncer, a minha pele agora, ela estava
tão limpa como você está vendo agora. Eu coloquei a mão na minha barriga, o caroço não estava mais. Eu coloquei a mão nas minhas costas, não tinha mais caroço. Alguém tinha entrado aquela noite naquele quarto, alguém com autoridade suficiente para dizer: eu sou e não há outro Deus comigo. Eu mato, mas eu faço viver. Eu firo, mas eu saro, e não há quem escape da minha mão. Alabantri rabasturi cantalabachais. Multidões, caravanas de pessoas iam na minha casa. Aqueles que acompanharam meu martírio iam na minha casa. Eles queriam tocar em mim para ver se era verdade o milagre que Deus tinha feito. E era verdade, eu estava agora curado. Eu lembro que com 45 dias que aconteceu isso, eu fui ao médico no Espírito Santo, Dr. Carlos Clay, cancerologista da Universidade Federal do Espírito Santo, e eu estive lá, e ele fez exames, todo tipo de exame, e disse: olha, rapaz, o que aconteceu contigo, eu não sei explicar, a medicina não sabe explicar, mas o certo é que não tem nada no teu sangue, não tem nem anemia, o teu sangue é limpo, é puro, é novo. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia. Aquelas pessoas diziam para mim: Euclides, que milagre tremendo Deus fez na tua vida. Euclides, que coisa maravilhosa Deus fez na tua vida. Volta para Jesus agora. E eu dizia para eles: eu não volto, eu não quero. Ele me curou porque Ele quis, eu não pedi nada. Eu não quero Jesus. Todos vencem sem Jesus, eu também vencerei. Mas eu não venci. Irmãos amados, tudo que eu fazia dava errado. Tudo dava errado, tudo. Eu cheguei a fazer salada de fruta de noite, para vender na porta de um colégio durante o dia, para poder sobreviver, pois a salada de fruta estragava toda e ninguém comprava, porque a porta que Deus fechar, o homem não abre. Não abre, mas também a porta que Deus abrir, nem homem, nem demônio, nem nada não fecha. Eu vou contar agora a última parte do meu testemunho, e eu gostaria que esta igreja prestasse muita atenção agora. Abra bem o teu coração e os teus ouvidos, porque nesta hora é que Deus vai fazer o milagre na tua vida. Certa vez, a convite, uma das irmãs do círculo de oração foi até a minha casa para fazer uma oração pelaquela mercadoria que eu vendia. Eu vendia umas confecções, trabalhava que nem uma mula, de manhã à noite, mas não saía uma peça, nada. E essa irmã foi chamada lá para fazer uma oração para Deus abrir as portas. E essa irmã foi prontamente. Quando ela chegou na minha casa, que ela levantou a voz para o céu para orar ao Senhor, ela disse: opa, eu não vou orar aqui não. Ué, por quê? Porque eu senti uma coisa ruim aqui dentro. Eu vou lá na igreja, vou buscar as irmãs do círculo de oração, aí eu venho com elas, aí eu oro, sozinho eu não oro não. Eu disse: irmã, então corre, vai logo buscar as irmãs do círculo de oração, vai logo, porque eu preciso da bênção. O abençoador eu não quero, eu só quero a bênção. E lá foram elas. Segunda-feira, 9 horas da manhã, lá estavam elas dentro da minha casa. Eu não estava em casa neste dia. Quando elas dobraram o joelho para começar a orar, o demônio se manifestou dentro da minha casa. Mas elas estavam ali, e elas disseram: em nome de Jesus Cristo, sai! E ele saiu. Aí elas continuaram a orar. Terça-feira, 9 horas da manhã, lá estavam elas de novo. Nesse dia eu estava em casa. Quando elas dobraram o joelho para começar a orar, lá vem ele novamente. O demônio manifestou-se dentro da minha casa. As irmãs começaram a orar, a clamar,
a expulsar. As irmãs fizeram tudo que estava ao seu alcance e diziam em nome de Jesus Cristo: sai, sai, sai. E ele dizia para elas: eu não saio, eu não saio, eu vim aqui buscar uma coisa que me pertence e eu só saio daqui depois que eu levar. Interessante que todos os que estavam na sala, eles ouviam a voz dele como você escuta a minha, mas só quem via aquela coisa imunda era eu. E ele fitava os olhos nos meus, ele andava para lá e para cá, e ele dizia: tu sabe por que eu vim aqui? Porque tu é meu, tu me pertence, e eu só saio daqui depois que eu te levar. E esse nome que vocês estão chamando, ele não tem poder para me mandar embora, não. Vocês estão vendo, vocês estão chamando e eu não saio. Esse nome não tem poder para me mandar embora. E ele começou a relatar fatos da minha vida passada. Ele ficou 5 horas dentro da minha casa, de 9 da manhã às 2 horas da tarde. E ali, ele me disse coisas tremendas, coisas terríveis, que muitas eu revelo no meu testemunho e outras eu nem falo mais, porque Deus me proibiu terminantemente de falar sobre estas coisas. Mas aqui a igreja precisa ouvir. Esta sim, Deus me autorizou a falar. Irmãos amados, ele dizia para mim: você sabe por quê que você me pertence? Eu disse: não. Ele disse: você lembra do seu avô? Eu disse: lembro. Ele disse: o teu avô nem sempre foi aquele homem rico e poderoso que tu conheceu, ele não. O teu avô era um homem pobre, miserável, e não tinha sequer uma cadeira para sentar em casa. E eu apareci para ele e perguntei o que ele queria. E ele disse: eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro, mas eu quero tanto dinheiro que nem eu mesmo saiba a quantidade de dinheiro que eu possuo. E ele disse: eu te dou esse dinheiro, e tu, o que é que tu tem para me dar em troca? Ele disse: o meu neto nasceu agora, eu te dou ele. E ele aceitou. O meu avô foi um dos homens mais ricos de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. O meu avô era riquíssimo, milionário, muitas propriedades, terras, fazendas, chácaras, sítios, casas, ações, muito dinheiro. Mas o meu avô morreu e o diabo veio cobrar a dívida dele. E ele começou a me contar que tantas e tantas vezes, quando eu enfrentei a morte na minha vida, por centenas de vezes quando enfrentei a morte, todas as vezes ele dizia: eu estava lá para levar a tua alma e cobrar a minha dívida, mas sempre alguém do teu lado estava lá para te proteger. Mas hoje, aquele que te protegia não está mais aqui. E hoje eu só saio daqui depois que eu te levar. Irmãos, eu fiquei apavorado. Eu corri na casa do nosso pastor presidente, que ficava a 2 quadras da minha casa. E eu disse: pastor, pelo amor de Deus, me socorre. O demônio está dentro da minha casa, as irmãs estão expulsando. Ele falou que não sai, ele quer me levar. Me socorre, pelo amor de Deus. Lá vem o pastor, um servo de Deus com quase 70 anos de idade, quase 50 anos de ministério, acostumado a expulsar demônio. Pegou a sua companheira, 2 filhos obreiros, as esposas dos filhos, e foram todos para minha casa. Lá vem aquele exército para minha casa. Fizeram aquela roda no meio da sala, Satanás no meio, eu do lado de fora morrendo de medo. E eles começavam: em nome de Jesus Cristo, sai! Em nome de Jesus, sai! E ele dizia: vocês estão perdendo tempo. Eu não saio. Eu vim aqui buscar ele, eu só saio daqui depois que eu levar. E ele disse para mim assim: olha, eu como contigo na mesa todos os dias, eu ando contigo na rua, e eu durmo contigo na cama, e tu não me enxerga. Mas essa noite eu vou te dar uma prova do que eu estou dizendo. E eu lembro que no meio daquela aflição, aquela angústia ali, a um dos obreiros que estava lá, o evangelista Pedro Lírio, disse para mim assim: Euclides, pelo amor de Deus, volta para Jesus agora. Irmãos, eu queria ver aquela coisa imunda sair da frente dos meus olhos. Quando ele disse: tu quer voltar para Jesus agora? Aí eu disse: quero, né?
quero. Quando eu disse isso, ele deu uma gargalhada. Ele olhou para mim e disse: é mentira, ele é mentiroso, ele é falso, ele é fingido que nem eu, ele não está voltando coisa nenhuma. E eu não estava voltando mesmo, não. Eu estava voltando de boca, de coração, não. Eu queria ver ele ir embora e sumir da minha frente. E ele disse: olha, agora eu vou embora, mas não foi porque vocês mandaram, eu vou porque eu quero, mas eu volto. E foi embora. Agora eu gostaria que esta igreja, os obreiros que aqui estão, as irmãs do círculo de oração, que eu sei que tem bastante aqui, imaginem como foi que aquele povo saiu de dentro da minha casa. Eles não tiveram sequer a coragem de levantar os olhos para olhar um para o outro, de vergonha, todos envergonhados por Satanás. Mas na metade do caminho, Deus falou com o seu ungido e disse para ele: meu servo, não temas tu, porque ali tem um plano meu. Aleluia! Acabou-se, aquietou-se o servo do Senhor. Naquela noite, por volta de 2 horas da madrugada, eu estava dormindo na minha cama. Eu fui acordado com dor e com medo. Umas unhas, umas garras, ela pegou da ponta do meu pescoço, a ponta das minhas costas embaixo, e deu aquela arranhada com força, e eu me acordei com dor e com medo. Quando eu abri os meus olhos, ele estava do meu lado esquerdo, em pé, com cada olho desse tamanho, olhando para mim assim. A única coisa que eu consegui fazer, de tanto medo que eu fiquei, eu virei os meus olhos e eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei, ele não estava mais, foi embora. Mas eu não dormi mais aquela noite. Quem vê o diabo não dorme mais. Quantas pessoas que vão a terreiro de macumba, vão lá falar com Satanás, vão lá se ajoelhar na frente do demônio. Muitos sabem muito bem o que estão fazendo lá dentro, sabem muito bem com quem eles estão conversando, mas outros, coitados, estão sendo iludidos. Sabe por quê? Porque veio um endemoniado qualquer e diz para ele assim: vamos lá, aproveita da situação que o coitado está passando e diz: vamos lá você oferece meia dúzia de vela preta, meia dúzia vermelha, uma garrafa de cachaça, um prato de farofa, que ele vai abrir os teus caminhos. O diabo não abre caminho de ninguém, nem a porta da casa dele ele pode abrir mais, porque a chave do inferno está na mão de Jesus Cristo. Quanto mais o caminho de um ser humano, só quem abre os caminhos do homem é Deus e mais ninguém. Aquela manhã, eu quando saí da minha casa, próximo à minha casa tinha uma viatura de polícia, e ali tinha algumas pessoas perto. Eu fui lá olhar o que estava acontecendo, e tinha um rapaz de 16 anos, que era meu amigo de coisas ilícitas, e esse rapaz estava lá morto, com 2 tiros na nuca, havia sido assassinado aquela noite. Eu cheguei perto daquele corpo, olhei para ele, e não senti emoção nenhuma. Foi a mesma coisa que olhar para um pedaço de madeira, e virei as costas e saí, fui para minha casa de volta. Mas quando eu dei os primeiros passos, eu senti a necessidade muito grande de conversar com o meu Deus. Mas eu queria conversar com ele de uma maneira que ninguém escutasse, só eu e ele. E eu usei uma arma poderosa que Deus deu a cada um dos seus filhos, e muitos usam esta arma para pensar coisa ruim na cabeça. Deus deu pensamento para o ser humano, para ele conversar em secreto com o Pai que está no céu. E eu ia caminhando e dizendo: Deus, eu te conheço, eu vi a tua glória já. Tu me tiraste do lamaçal podre do pecado e me colocaste no alto lugar. Eu caí, Senhor, eu fiquei canceroso, eu quase apodreci. Senhor, eu te peço nas minhas orações, por misericórdia, que tu me traga de volta, e tu não faz isso. Será que o teu poder é limitado? Será que tu pode transformar a vida de um homem? Pode curar um câncer, mas não pode expulsar um demônio? Será que o teu poder é limitado e a minha vida toda eu preguei mentiras? Se tu tem alguma coisa para fazer na minha vida, faça agora, porque eu não aguento mais. E se tu não tem mais nada, pelo menos permite que ele leve a minha alma para o inferno, porque eu não aguento mais. Esta foi a minha oração.
Ao chegar em casa, quando eu ia pegar na maçaneta da porta para abrir, eu senti que ele estava dentro da minha casa. Quando eu abri a porta, lá estava ele parado em pé no meio da minha sala. Ele olhou para mim e disse: eu estava te esperando. Eu disse: eu sei que tu estava me esperando. Ele disse: então vem cá, eu quero falar contigo, eu não tenho tempo a perder. Ele me levou no meu quarto, sentou na ponta da minha cama e disse para mim: ajoelha aí. É assim que ele quer ver as pessoas, ajoelhado nos pés dele. Eu me abaixei na frente dele e disse para ele, e ele disse assim para mim: eu não aguento mais o que vocês estão fazendo comigo. Tu é o dono desta casa, tu tem autoridade dentro dessa casa. Diz para aquelas mulheres não vir mais aqui. Você sabe que mulheres ele estava falando? É aquelas que tem o joelhinho calejado de orar pelas madrugadas. São essa que ele não suporta ver na frente dele. Ele treme quando elas chegam perto. E ele dizia: elas estão chegando, eu estou sentindo. Olha, a fortuna que eu dei para o teu avô, eu dou ela toda para você. Agora não vai mais lá naquele lugar. Aquele lugar que ele dizia: é a casa de Deus onde você está hoje aqui nesta noite. E ele dizia: não entra mais naquele lugar. Eu não te incomodo mais, eu te dou todo o dinheiro que eu dei para o teu avô, mas não deixa mais aquelas mulheres entrar aqui. Deus havia tirado o meu medo e eu não cheguei nem a perceber. Eu olhei para ele e disse: Satanás, eu quero fazer um acordo contigo. É um acordo simples e rápido. Eu vou te fazer 2 perguntas. Se tu me responder essas 2 perguntas, eu vou te servir o resto da minha vida. Tu manda e eu obedeço, sem perguntar. Ele ficou muito alegre. Ele disse para mim: pergunta, pode perguntar. Eu conheço tudo, eu sei tudo. Pergunta que eu respondo. Eu disse: muito bem. A primeira pergunta, eu quero que tu responda com a tua boca, que tu crê no mesmo Deus que eu creio. Ele baixou a cabeça e disse: creio. Eu disse: fala mais alto. E ele disse: creio. Eu já não disse que creio, o que tu quer mais? Eu descobri que o diabo também é crente. O diabo também é crente. Ele crê no mesmo Deus que eu e você crê. O diabo também é crente. Só que para o céu só vai lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Crente não. Mas pastor, eu sou crente. O diabo também é. Quer entrar no céu pelas portas, lava as vestiduras podres do pecado no sangue do Cordeiro de Deus. Eu disse para ele: muito bem, a primeira pergunta eu estou satisfeito com a resposta. Se tu me responder a segunda, eu cumpro com a minha palavra. Eu quero que tu responda com a tua boca, que tu crê que Jesus Cristo desceu do céu, se fez homem, morreu pregado numa cruz, ressuscitou ao 3º dia para salvar minha alma do inferno. Esta ele não pôde responder. Ele baixou a cabeça e ficou quieto. Eu disse para ele: fala, responde, fala, covarde. Fala que o meu Jesus morreu um dia para salvar a minha alma do inferno. Fala, responde, covarde, fala. Ele não falou. Eu disse para ele: tu não fala? Então eu falo. Eu virei as minhas costas e ele saiu atrás de mim. Ele queria me intimidar. Ele batia com aqueles cascos imundos no chão, na parede. Ele gritava, ele urrava, ele berrava. Ele dizia: para, o que é que tu vai fazer? Para! E eu fui lá na minha estante na sala, e ela estava lá no mesmo lugar me esperando. Ela estava suja, ela estava velha, ela estava empoeirada. Quantas e quantas lágrimas eu derramei pelas madrugadas em cima da Bíblia Sagrada. Mas ela foi nojada, repudiada, jogada num canto, desprezada. Mas ela estava lá no mesmo lugar me esperando. E eu peguei ela, apertei contra o meu peito. Eu cheguei perto daquela coisa imunda e nojenta e disse para ele: Satanás, ontem aqui nesta casa tu me chamou de falso e de fingido. E era verdade, eu estava sendo falso e fingido. Mas hoje eu estou na tua frente e na presença do meu Deus. Eu dobrei os meus joelhos ali e disse: Senhor, me recebe de volta. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito são teus. Eu tive a maior alegria que um servo de Deus pode ter na sua vida.
eu vi aquela coisa imunda caindo lentamente no chão. Alguém pegou a minha perna, colocou sobre ele. O Senhor me renovou com o Espírito Santo naquela hora, e no meio de línguas estranhas eu disse para ele: Satanás, em nome de Jesus Cristo, sai! E ele saiu para nunca mais voltar. Oh, Ramandui Lavachere, anda Lavachere. Tu acha que tem luta, igreja de Deus? Pois não levanta uma mão para o céu, não. Levanta as duas e agradece a Deus pela luta e pela prova, porque é ela que aproxima o homem de Deus. O vento vai chacoalhar para lá e para cá, mas tu não cai. Aleluia. Que esta mensagem desta noite, aonde ela for ouvida, ela possa fazer com que as poderosas correntes de Satanás, elas caiam por terra, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E pela promessa de Deus, eu creio que neste momento correntes cairão por terra. E nunca esqueça, amada igreja, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente